Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica em parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados. Hoje nós falaremos de dano moral nas relações de consumo. Para isso estão conosco aqui a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior. Eu vou abrir esse nosso bate-papo, doutor, e pedindo para fazer uma consideração sobre esse tema dano moral nas relações de consumo. Conte para nós um pouquinho o que nós poderemos tirar de tudo isso. Inicialmente, Garcia, eu gostaria de agradecer novamente o teu convite para participar desse programa tão interessante. E o tema que vamos abordar hoje sobre o dano moral, eu acho que é extremamente importante e está evoluindo muito. Mas nós precisamos sempre conceituar melhor o que é o dano moral, né, nessas relações de consumo, porque existem danos morais também nas relações de trabalho, dentro das relações familiares. Mas hoje nós vamos nos ater às relações de consumo. A doutora Sabrina, que está aqui conosco, ela vai focar e vai tentar descrever, né, numa linguagem mais clara, o que é esse dano moral nas relações de consumo. E muitas vezes ele precisa ser demonstrado pelo consumidor, mas há outras hipóteses em que ele é presumido pelo próprio procedimento adotado pela empresa. Claro. É nesse sentido. Esse é o sentido. É. Para isso está conosco, como o senhor acabou de dizer, a doutora Sabrina Moleta. Doutora Sabrina, o que é o dano moral? Vamos abrir assim? O dano moral ele é uma ofensa que não fere bens patrimoniais. Ele foca na relação em que a personalidade da pessoa fica abalada, a família, com questões mais morais, né? Nas relações de consumo, são inúmeras as situações em que o consumidor se vê prejudicado pela má prestação de serviço dos estabelecimentos comerciais. Claro. Doutora, nesse caso, quais as situações mais comuns de indenização por danos morais? Com foco na cobrança de dívidas, Guaraci, nós temos diversas situações em que os bancos bloqueiam e descontam dos proventos dos consumidores dívidas que foram constituídas anteriormente, o que caracteriza uma conduta bastante legítima, tendo em vista a apropriação desses valores totalmente arbitrária. Outra situação bastante corriqueira é quando o consumidor já fez o pagamento da dívida ou fez um acordo para fazer esse pagamento parcelado e ele continua inscrito nos órgãos restritivos de crédito. É uma conduta que tem que ser rechaçada pelo tribunal, pela justiça num todo. Claro. Doutora, se o consumidor é inscrito nos cadastros restritivos de crédito por dívida que jamais constituiu, como ele deve proceder? Isso é o que a gente caracteriza como fraude. Muitas empresas não tomam o devido cuidado na constituição de dívida ou na prestação de serviços e possibilitam a falsários se apropriar de dados de terceiro para constituir compras, vendas, enfim, e acabam que prejudicam essa terceira pessoa com cadastros e muitas vezes com responsabilidade por dívida que jamais teve conhecimento. Tem conhecimento né? disso, né? Exatamente. Bom, para isso nós estamos aqui nessa parceria com o Garcia e Garcia Advogados Associados. Doutor Odilon, a gente sempre lembra ao nosso telespectador que está nos assistindo que ele poderá ter contato com vocês para tirar qualquer dúvida que possa acontecer nesse detalhe, nesse tema que nós estamos falando hoje. Vocês são especializados nisso também, né, Garcia? Com certeza, Garcia. O Garcia Garcia é um escritório que está completando 20 anos de atuação e esse tema ligado à nossa área de direito civil e direito processual, nós podemos atender perfeitamente. Que beleza isso, por isso a gente sempre alerta você que está nos assistindo que o telefone está aí no rodapé do nosso vídeo, 21015151, que você faça contato com os profissionais especializados no assunto aqui do Garcia e Garcia Advogados Associados. Doutora Sabrina, nós vamos continuar lhe perguntando se existir violação ao patrimônio do consumidor por furto, assalto nas dependências de estabelecimentos comerciais, como shoppings, bancos, empresas em geral, quem deve pagar essa conta?
Agora, se o estabelecimento comercial ele é sempre responsável pela segurança dos seus clientes, né? Então, sendo vítima o consumidor de assalto, furto, acidente, incluindo isso o estacionamento desses estabelecimentos, eles devem ser de responsabilidade da empresa que fornece esse serviço. É mesmo? Olha só que beleza, viu? Você que está ligado aí, fique atento a essas dicas da doutora Sabrina Moleto e do doutor Odilon Garcia Júnior. Doutora, voltando a esse tema, cobrança vexatória e má prestação de serviços são situações comuns de indenização por danos morais? Sim, Guaraci. O credor, ele tem todo o direito de cobrar essa dívida, né? Só que as formas de cobrança, elas são reguladas por lei e pela questão moral, né? Claro. Quando o credor, ele extrapola essas formas de cobrança, conduzindo o consumidor a situações humilhantes, essa conduta, ela é passível de indenização pelo judiciário. Ainda existem outras situações assim de má prestação de serviço, como cobrança de cheque fora da data, extravio de bagagem, espera em fila bancária por longos períodos. Elas recebem especial atenção pelos julgadores porque geralmente decorrem da má prestação de serviço das empresas. Olha só que beleza. Doutor Odilon, mais alguma consideração sobre esse tema que é tão importante? A gente comentou já num programa teu que às vezes o extravio de bagagens, né? Principalmente no transporte aéreo, né? Isso mesmo. Ele também gera, além do dano material, né? Pode gerar o dano moral também. Olha só que beleza, viu? Por isso o telespectador que está nos assistindo deve ter contato com vocês para saber mais detalhes. Eu tenho certeza que muitas coisas acontecem e é de desconhecimento do consumidor. Para isso nós estamos aqui tirando todas as dúvidas com o Garcia e Garcia Advogados Associados. Era isso, doutor? Era isso. Nesse tema de hoje, doutor, era só isso? Com certeza. Vamos voltar a falar, não é isso? Então tá, esse foi então o nosso quadro Atualidade Jurídica, que a gente esclareceu alguns detalhes sobre o dano moral nas relações de consumo. Lembrando que nós temos o telefone aí embaixo do rodapé do vídeo, 21015151. Você poderá tirar todas as suas dúvidas com os profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Agradecemos a sua preferência pela nossa audiência, pelo nosso quadro Atualidade Jurídica. Vamos ao intervalo comercial e em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais um Atualidade Jurídica, em parceria com o Garcia e Garcia Advogados Associados. Hoje falaremos de revisão de aposentadoria. Para isso estão conosco aqui a doutora Jane Silva e o doutor Odilon Garcia Júnior. Doutor Odilon, vamos falar nesse tema que tanta gente que está nos assistindo aí gostaria de saber um pouquinho mais. Eu queria que o senhor fizesse uma pequena explanação sobre esse tema aí. Guaraci, inicialmente gostaria de agradecer o convite para a gente prestar essas informações. E hoje, aqui o Garcia e Garcia, na pessoa da doutora Diene, nós vamos informar revisões de aposentadorias, mas aquelas revisões ligadas ao regime geral da Previdência Social. Né? Através do INSS. E o tema é muito importante, porque as revisões de aposentadoria normalmente desembocam no judiciário e às vezes os segurados não sabem que eles têm até um tempo para exercer esse direito, sob pena de perder, né, esse benefício ou a tentativa essa de revisar a aposentadoria. Isso é muito importante. A doutora Diene vai abordar esse tema hoje para nós. Que bom. Doutora Diene, seja bem-vinda. Nós estamos, conforme o doutor Odilon acabou de falar, nós estamos falando sobre um tema tão importante que é a revisão de aposentadoria, né? Eu vou lhe pedir abrir esse nosso bate-papo aí e perguntando para quem está nos assistindo que tire suas dúvidas, os benefícios de aposentadoria podem ser revisados? Sim, Guaraci, os benefícios de aposentadoria eles podem ser revisados sobre dois aspectos. Primeiro, para inserir mais tempo de serviço no cálculo que já foi efetuado. Para isso, o segurado tem um prazo de 10 anos para postular essa inserção de mais tempo de serviço.
ou simplesmente para revisar o valor do benefício, dos índices de atualizações, das fórmulas de cálculo aplicadas pelo INSS, e para isso não teria prazo a ser aplicado. Que beleza. A ação de desaposentação é uma revisional de aposentadoria? Tecnicamente, já se firmou o entendimento de que a ação da desaposentação ela não é uma revisão de aposentadoria, mas acaba sim sendo uma forma que o segurado tem de revisar o seu benefício. É uma ação que ainda está pendente de julgamento junto ao STF, mas que a gente já percebeu que caso essa ação seja julgada procedente, ela economicamente é muito mais vantajosa do que qualquer outra revisão a ser aplicada num benefício. Olha só que beleza, né, doutor? Nas revisões para incluir tempo de serviço na aposentadoria, o que pode ser considerado neste caso, doutora? Bom, aqui a gente tem vários tempos que podem ser considerados. O importante é atentar que esses tempos de serviço eles têm que ser exercidos antes da data que o segurado começou a receber o seu benefício, antes da data que ele foi lá no posto do INSS solicitar a sua aposentadoria. E esses tempos de serviço pode ser, por exemplo, um tempo de serviço exercido em regime rural, em regime de economia familiar, pode ser um tempo de insalubridade, de periculosidade, um tempo de aluno-aprendiz, claro. Vários tempos. Bom, e aquele aposentado que ganha reclamatória trabalhista, como funciona a revisão deste benefício? Bom, para esse segurado, existem duas situações. Aquela pessoa que tinha carteira assinada, que tinha o vínculo já reconhecido, mas que ela ingressa na Justiça do Trabalho para reconhecer outras situações, como horas extras, insalubridade, periculosidade. Essa pessoa vai ter um ganho na contribuição previdenciária, que vai gerar uma revisão do seu benefício. Mas a gente também tem outra situação, daquele segurado que não tinha o vínculo reconhecido, que ele obtém esse reconhecimento através da reclamatória trabalhista. Então ele vai ter dois ganhos, ele vai reconhecer o período do tempo de serviço mais a contribuição previdenciária. Olha só, nós estamos lembrando sempre a você, nosso telespectador que está nos assistindo, acompanhando esse tema, revisão de aposentadoria com a parceria do Garcia e Garcia Advogados Associados. A gente sempre lembra que você pode tirar todas as suas dúvidas, esclarecê-las pelo telefone 2101-5151. Doutor Odilon, a gente ouve muitas pessoas falarem, bom, me aposentei com 10 salários mínimos, hoje recebo apenas 7. Por que isso acontece hoje? Essa pergunta, Guaraci, eu acredito que seja a mais frequente que nós recebemos no escritório. Por quê? Porque no passado, principalmente antes da nossa Constituição Federal de 1988, era normal o benefício ter como parâmetro a quantidade de salários mínimos. Sim. Né? E muitas pessoas contribuíam sobre 20 ou 10 salários mínimos e normalmente vinha depois no benefício essa referência em salários mínimos. Com a Constituição de 88, isso foi quebrado. Não é mais esse parâmetro, não é mais essa adequação. Mas os advogados levaram esses assuntos, especificamente dessa referência, até o Supremo Tribunal Federal, que consolidou o entendimento que não tem mais esse vínculo do salário mínimo com o benefício, com o valor do benefício. Isso é muito importante. O que existe hoje é um direito ao reajuste do benefício, conforme determina a lei. Anualmente existe esse reajuste. O problema é que, dos últimos anos, né, nesse histórico dos últimos anos, o reajuste do salário mínimo tem sido mais alto do que o reajuste de um benefício superior a um salário mínimo. Há um descompasso. Claro. Né? Claro. Então as pessoas ficam observando que o salário mínimo ele teve uma progressão e ele não corresponde mais àquela quantidade de salários mínimos que ele diz, olha, contribuir por 10 salários mínimos. Imagina, o salário mínimo hoje em torno de 600 e poucos reais, 10 salários mínimos, seria mais de 6 mil reais e hoje o teto do benefício não chega a isso, né? Chega a 4 mil e poucos reais. Evidente, né? Então não tem mais essa vinculação. Claro. Por isso que eu lembro sempre, você que está nos assistindo, que sempre que qualquer dúvida que estiver num tema como esse, que é revisão de aposentadoria, não se acanhe, ligue para Garcia e Garcia Advogados Associados pelo telefone 210151, que eles vão esclarecer todas as suas dúvidas. Doutora Jenny, continuando o nosso bate-papo aqui sobre esse tema tão importante, eu vou lhe perguntar quais são as revisionais de valor de aposentadoria que hoje os segurados têm chances de ganhar.
Existem várias revisionais de aposentadoria tramitando na Justiça, mas uma revisional que eu vejo que tem um forte fundamento jurídico junto com a tese da desaposentação é uma revisional semelhante com aquela que foi julgada procedente o ano passado em relação aos tetos, mas que ela se aplica somente aos benefícios concedidos no chamado buraco negro, que seria no período de 88 a 91. Que beleza. Doutor Odilon, mais alguma consideração sobre esse tema tão importante para deixar os nossos telespectadores que estão curiosos atentos e saibam de todos os problemas que possam acontecer? Só comentando que a doutora Diane se referiu a esse período de buraco negro, o que é isso? É entre a Constituição de 88 até a entrada em vigência da Lei Complementar 8.213 de 91, por isso que é de 88 a 91. Tá certo, olha só. Que beleza. Por isso eu insisto, então, que você tire todas as suas dúvidas com os profissionais da Garcia e Garcia Advogados Associados. Doutor Odilon, esse tema por hoje era isso? Era isso. É? Doutora Jane, está tranquila? É isso? Ok. Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Lembrando que você pode interagir aí com o Garcia e Garcia pelo telefone 2101-5151. Agradecemos a sua preferência pela nossa audiência nesse quadro tão interessante que é o Atualidade Jurídica. Lembrando que nós vamos ao intervalo comercial e em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica e hoje nós estamos falando sobre um tema muito importante. Com a aproximação das épocas de festas e com o final de ano de férias, evidentemente que a gente pode falar sobre trabalho temporário. Para isso estão conosco aqui os doutores Odilon Garcia Júnior e o doutor Cristiano Nadler. Eu vou abrir lhe pedindo, doutor Odilon, que o senhor faça uma consideração sobre esse tema, porque é um tema que envolve muita gente. Agora, com as festas de final de ano e as férias, evidentemente que tem muito trabalho temporário, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado, então, Guaraci, pelo convite. E hoje nós vamos aqui informar sobre o trabalho temporário. E a época é propícia, né? Trabalho temporário, nós vemos pelo menos aqui na região, nas grandes cidades, acontece muito no final de ano essa contratação. E o doutor Cristiano vai conceituar, vai diferenciar esse trabalho temporário, principalmente do contrato de experiência, e esse vai ser um tema bem interessante. Tenho certeza disso. Para isso está conosco aqui o doutor Cristiano Nadler. Doutor Cristiano, agora mesmo o doutor Odilon acabou de fazer uma pequena explanação sobre esse tema, e eu quero abrir essa nossa entrevista lhe perguntando